É com grande alegria que saudamos a todos vocês com um bom dia. Que Deus abençoe vocês. Estamos hoje no terceiro domingo após Pentecostes, e esse domingo foi escolhido para ser o domingo da igreja perseguida porque a leitura fala de um perseguidor. Nós vamos ler em Gálatas, capítulo 1, versículos 11 em diante, o que Paulo fala da vida dele antes e depois de encontrar Jesus. Ele passa a fazer parte de uma multidão chamada cristãos, os que seguem o caminho. Mas antes ele era parte de uma multidão chamada multidão dos perseguidores. De qual multidão vocês fazem parte? Nós fazemos parte. De qual multidão lá fora você faz parte? Nós vivemos em grupos, nós trabalhamos em grupos, nós saímos com os nossos amigos em grupos. O nosso tema para o sermão de hoje, para todo o culto é: nós fazemos parte de uma só multidão, por isso somos um com os que sofrem, e eles são um com a gente. Que Deus abençoe o nosso culto, e nós vamos invocar a presença de Deus, o nome da presença de Deus aqui, com a invocação tradicional. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É chegada a hora agora de confessar os nossos pecados a Deus. Todos os cultos nós confessamos os pecados porque, apesar de sermos justificados pela fé em Jesus e salvos da morte, continuamos cometendo pecados todos os dias, todos os momentos. Por isso é imperativo, é necessário que a gente confesse os nossos pecados a Deus no início do culto, nos preparando para ouvir a sua palavra, já tendo recebido o perdão, e também nos preparando para ir à Santa Ceia, sabendo que todos os nossos pecados já foram perdoados no sangue de Jesus, e a Santa Ceia vem ainda fortalecer mais essa promessa de perdão. Vamos confessar os nossos pecados. Eu chamo o Senhor para me ajudar, e lá do seu Monte Santo ele me responde. Confessemos, pois, nossos pecados cantando misericórdia.
Portanto, em virtude da graça de Deus em Cristo e da confissão que vocês acabam de fazer, eu, como ministro da palavra e ministro de Cristo, anuncio a paz e perdoo todos os seus pecados em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cantem ao Senhor e o louvem, anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Tu nos salvaste da morte, nós estávamos entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas Tu nos fizeste viver novamente. Congregação pode se sentar. O Coral da Paz irá entoar o hino O Mundo é Teu Senhor, que fala que não precisamos nos preocupar porque o mundo está nas mãos de Deus. Ele é nossa alegria. Como introdução ao nosso culto, nós vamos cantar o hino Muitos que Procuram. Paulo perseguiu os cristãos e achava que estava servindo a Deus com esse serviço de perseguição, mas Jesus pergunta a ele: por que me persegues? Essa pergunta Deus também nos faz: qual caminho você seguirá? E Jesus já responde: você não precisa seguir caminho nenhum, porque eu segui o caminho da salvação por vocês. Durante o cantar desse introito, as servas são convidadas a fazer a oferta das servas. Hoje um pouco diferente. Então, durante o cantar desse hino, as servas podem vir em fila, fazer a oferta e voltar para o seu lugar. Não precisa fazer em forma
aqui de reverência ao altar, aqui em forma de mesa, né? Que Deus abençoe também o ofertar das nossas queridas servas. E as crianças podem também seguir com uma das servas, que é a professora Loreni, para a escola bíblica. Para fazer a leitura da Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 11 a 24. Gálatas 1, 11 a 24. Gálatas, capítulo 1, versículos de 11 a 24, onde lemos: Como Paulo se tornou apóstolo. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não o recebi de ninguém e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Sabem como eu perseguia sem dó nem piedade a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado que a maioria dos meus patrícios da minha cidade e seguia com mais zelo do que as tradições dos meus antepassados. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar para mim o seu Filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. E também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui até a região da Arábia, e depois voltei para Damasco. 3 anos depois, fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro, e fiquei 2 semanas com ele. E não falei com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago, irmão do Senhor. O que eu estou escrevendo a vocês é verdade. Deus sabe que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Durante esse tempo, as pessoas das igrejas da Judéia não me conheciam pessoalmente. Elas somente tinham ouvido o que os outros diziam. Aquele que antes nos perseguia está anunciando agora a fé que no passado tentava destruir. E louvaram a Deus por minha causa. Até aqui a leitura.
Nós ficamos em pé para a leitura do Evangelho. O Evangelho mostra o encontro de duas multidões, uma multidão alegre e outra multidão triste. Paulo passa da alegria de perseguir para a alegria muito maior e verdadeira de servir a Deus. Essa multidão vê e testemunha a ação de Cristo na vida de uma viúva. Lucas capítulo 7, versículos 11 a 17. Nós lemos: pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo o enterro. O defunto era filho único de uma viúva e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: "Não chore." Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: "Moço, eu ordeno a você, levante-se." O moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: "Que grande profeta apareceu entre nós! Deus veio salvar o seu povo." Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Até aqui a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cantando o hino Nossa História de Fé. Podem sentar-se. Vitória
a história da nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a vitória que faz a história, a nossa fé. Superstição vive escravo. Tem que cuidar qual pé que entra em casa, tem que tomar cuidado no ano novo, se está vestindo uma roupa branca, preta, né? Vive escravo. Quem é supersticioso é escravo de vai sair de casa, tem que ler astrologia. É uma escravidão, né? Então, eles eram escravos de tudo isso. Aí chegou Paulo com o evangelho e falou, isso tudo é passado, porque Jesus é a nossa libertação. Ele nos dá salvação. E vocês não são mais escravos dos duendes, das fadas, dos elfos que aprisionam vocês. Não precisam mais se preocupar. E os celtas, então, abraçaram esse evangelho libertador. Muitos de vocês, de repente, ainda fazem parte da multidão celta, né? Tem medo de vestir uma roupa preta no ano novo. Vai atrair azar. E é engraçado que o ano novo nem é na meia-noite, seria 1h, sempre falo isso, né? E só ano bissexto que seria 1h, porque os outros anos pode ser 6h do dia 1º, meio-dia, porque a Terra é outro esquema, não é o calendário. Então, tem gente que usou no Réveillon branco e meio-dia estava lá dormindo com uma manta preta. Então, já atraiu azar na teoria supersticiosa. É uma escravidão irracional. Muitos acreditam, século XXI. Ainda fazem parte daquela multidão celta, né? Gálata. E o evangelho muda, traz esse povo da superstição para a multidão dos libertados em Jesus. Só que Paulo, ele sofreu um ataque, né? O que o povo que queria atacar Paulo falou lá na Galácia? Que Paulo teve que escrever essa epístola. Quem lembra? A gente viu domingo passado. O que o povo que queria atacar Paulo dizia sobre Paulo? Qual era a fofoca? Fala, dona Líria, alto. Que ele não era apóstolo. Por que ele não era apóstolo? Seu Sebastião vai fazer Cooper lá. Por que ele não era apóstolo mesmo? Quem lembra? Porque diziam que ele não foi chamado por Jesus. Que ele aprendeu o evangelho com outra pessoa. Então, não era apóstolo. Aliás, apóstolo, quem que é apóstolo mesmo? Sei que a gente tinha no estudo ontem. Chamado por Deus, né? Apóstolo é quem é chamado diretamente por Deus, por Jesus. Hoje não tem nenhum apóstolo. Ninguém pode falar sou apóstolo, porque Deus não chamou ninguém diretamente. Não recebeu um chamado de Jesus da boca de Jesus, tá? Então Paulo, diziam assim, Paulo não é apóstolo. Ele é só um pastorzinho aí, né? E Paulo escreve, a gente leu, né? Paulo fala, não, eu recebi o evangelho do Senhor Jesus, de Deus, e não falei com nenhum apóstolo, a não ser com Pedro, e fui para o deserto da Arábia, fiquei 3 anos ali. Depois eu voltei para Jerusalém e o povo louvava a Deus pela transformação. Paulo sai de uma multidão e vai para outra. Ano que vem nós vamos ter um encontro de várias multidões, vou pedir para o Mateus ir para o próximo slide, multidões de vários países, que vão se encontrar pacificamente, né? A Copa do Mundo é um milagre, onde um israelense pode viajar no mesmo voo de um palestino e em paz em nome do futebol. Se o futebol é capaz de unir multidões tão diferentes, o que falar então do poder da palavra de Deus? De unir pessoas diferentes, multidões diferentes. Nós aqui somos multidões diferentes. Alguns vieram da Alemanha, outros do Japão, outros da Itália, outros de Minas e assim por diante. Estão todos reunidos aqui, pelo poder de Deus. Na Copa teremos uma multidão
que na verdade será composta por diversos povos, celebrando um jogo, né? Mas às vezes, essa mesma multidão, no próximo slide a gente vê o resultado, né? Ali na Galácia, ó, na Turquia, lá na Galácia mesmo, lá pertinho, né? A guerra entre os torcedores de dois times rivais, né? E os descendentes dos Gálatas estão ali porque é uma guerra racial. Os antigos celtas, os antigos europeus que habitavam a Turquia têm ódio dos muçulmanos, dos árabes que dominaram a Turquia depois. E os muçulmanos, os árabes também têm raiva desses outros povos. E os times de futebol são raciais. Um lado torce para um time e outro para o outro. Aí quando dá algum problema no país, pode dar uma encrenca lá. E isso não é só na Turquia, é no Egito, são em vários países. Será que o Brasil é diferente dessa foto? Né? Essa foto, na verdade, é até do Egito ali, não é nem da Turquia. Mas na Turquia aconteceu algo bem parecido. Mas essa foto pode ser do Brasil, né? Também. Os torcedores que em campo ou fora dele brigam. Essa foto pode ser da igreja? Duas multidões brigando? De uma congregação? Na verdade pode, né? Pode ser a foto de uma juventude? Pode ser a foto de um distrito? Pode ser a foto das nossas reuniões de departamento, da nossa congregação? É a foto de muitas assembleias de igrejas, né, onde vão decidir alguma coisa e todo mundo fica discutindo? Mas discussão não, fica discordando, né? Discutir pode, porque se você discute ideias, mas você discorda de pessoas. Essa é a diferença. Posso discutir ideias, mas quando eu discordo de alguém, eu só vou contra essa ideia porque é ele que falou. Então não interessa o que ele fala eu vou contra, eu discordo. Essa é a diferença. Na igreja podemos discutir as ideias, mas não discordar, não ter dois corações, que essa palavra significa isso. Discordar é um coração que sai do outro, dois corações. Não pode ter isso na congregação, na juventude, no distrito, em nada que se coloca o sangue de Jesus. Né? Porque Paulo escreve em 1 Coríntios que nós devemos ser um só corpo. E não pode ter discórdia nesse corpo. Senão a gente vira uma doença autoimune. Alguém aqui sofre de reumatismo? Artrite? O que acontece com as mãos quem tem artrite? Entorta tudo, porque é o corpo lutando contra o próprio corpo, né? É o sangue dizer, eu não gosto da cartilagem, então eu vou matar a cartilagem. Aí discorda. E aí quem sofre é o corpo inteiro. Na igreja também não pode ter isso. Numa família não pode ser assim, né? Discordando. Devemos discutir ideias, mas manter sempre a paz. Aliás, o pastor Walter Winterli, ele, uma vez eu lembro, eu era estudante, ele falou uma coisa interessante quando ele era presidente. Ele falou assim, em congregações, em distritos ou igrejas, né, que discordam demais, né, lutam demais entre eles, tomara que Deus traga um grande problema, porque aí eles vão se unir. Né? Na família que discute demais, que sempre reclama, né, o pai reclama do filho, o filho do pai, às vezes tem que orar assim, Senhor, traga um problema bem grande para eles, porque aí eles vão se unir, porque só assim para essa família se entender, porque eles só brigam por pouca coisa, né? Às vezes tem que trazer um problema bem grande assim, né? Para a pessoa, opa, não, vamos parar de discordar. Né? Às vezes a oração que se faz é, Deus, traga a perseguição para o Brasil, né? Porque a gente fica discutindo coisas tão pequenas dentro das igrejas, né? A gente fica discutindo por coisas tão ínfimas, quando o evangelho, levar o evangelho é muito maior. Né? A gente vai fazer um almoço, às vezes, uma discussão boba. A gente vai fazer alguma coisa, é discordância. Não, a gente tem que se unir, ser um só corpo, como Paulo fez lá nos Gálatas. Os Gálatas estavam ouvindo lá o partido dos judaizantes, né? Olha, Paulo não é apóstolo, porque esse partido o que queria? Plantar discórdia. E fazer com que os Gálatas voltassem a ser escravos das superstições. Você pode ser um cristão e ser supersticioso, né? Aquele cristão que, quando falta no culto, acha que Deus vai castigar. O culto é uma superstição. O culto é uma superstição. Se eu acho que porque eu não vim nesse domingo, segunda-feira, acontece alguma coisa, eu digo, porque
Deus me castigou, o culto é uma superstição. Né? Se qualquer coisa que eu use esse tipo de pensamento, eu tenho que fazer isso para Deus não me castigar, eu tenho que fazer aquilo para Deus me abençoar, é uma superstição. Você vai em algumas igrejas, e pode ser a nossa também, onde as pessoas recebem flores abençoadas e acham que essa flor vai trazer a bênção para o lar. É uma superstição dentro da igreja. Paulo falou, não ouçam esse outro evangelho, de voltar a ser escravo dessas coisas. Né? Não ouçam novamente esse povo chamado judaizante, que não eram só judeus, né? Judaizante é porque queriam voltar àquelas leis antigas dos judeus. Não coma carne de porco, porque é pecado. Né? E hoje isso a gente vê não só dentro das igrejas, mas lá fora também. Né? Está cada vez mais difícil você ir para um McDonald's, porque se você encontra um vegetariano, na USP isso acontece, você vai com aquela bisteca lá no restaurante popular e tem alguém só com carne de soja lá, ele olha para o seu prato sim, e os outros olham e você, opa, estou fazendo alguma coisa errada aqui. O que é? Caiu uma mosca aqui? Não, é porque eu estou comendo um bife. A vaca morreu, né, para eu comer o bife. Mas Deus deu os animais para a gente comer também. Essa é a verdade, né? Deus fala para Pedro, toma e coma esses animais ali, ó, que estão ali no lençol. Toma e não era verdura, eram animais. Né? Deus não era vegetariano. Tá? Então está cada vez mais difícil no mundo, né? A gente é tão apego a pequenas coisas, as superstições. A superstição às vezes está dentro da nossa família, né? Porque se eu não dou bom dia para minha mãe, ela me dá um tapa. Eu preciso dar o bom dia para ela, porque ela apega esse amuleto. Às vezes eu não estou com vontade de dar bom dia, estou mal-humorado, tenho esse direito, né, de não dar o bom dia. E as pessoas têm que me entender também. Não pode ser uma coisa rotineira, né? Mas tem dia que eu não quero dar o bom dia. Se a gente é apego a esses pequenos rituais, essas pequenas tradiçõezinhas, e toda a nossa felicidade depende dessas coisas, tudo isso é uma superstição. Se eu brigo com meus irmãos na fé porque eles se comportam de jeito que eu não aprovo muito, tudo isso é uma superstição. Tem que se libertar. Eu posso discutir, chegar e aconselhar, filho, dá bom dia. A mãe gosta de ouvir sua voz. Mas não chegar, pá, aprende a ser, né, a respeitar os mais velhos, moleque. A gente não pode tornar as coisas boas da nossa vida em superstição, em motivo para se aprisionar. Né? Eu tinha um parente que ele só almoçava se tinha toalha na mesa. É superstição, porque se tivesse sem toalha ele já não almoçava. Ele dizia que era sujo. Né? Todas essas pequenas coisas só geram escravidão na nossa vida. A gente tem que viver livre. Livre da lei e livre das superstições. Né? A gente vai ver no próximo slide. Paulo é aquele que segura as roupas ao fundo, enquanto apedrejavam Estevão. Um homem extremamente supersticioso, porque ele acreditava que fazendo esse tipo de coisa, Deus estava abençoando e estava contente com ele. Por isso Paulo escreve lá na Epístola aos Gálatas, eu era o melhor dos judeus, quanto à lei eu era o melhor, o maioral, eu seguia mesmo a lei. Né? E aí a gente pergunta, Paulo era feliz assim? Se você perguntasse para ele naquela época, ele ia dizer sim, porque eu faço a vontade de Deus. O pior supersticioso é aquele que faz as coisas erradas e acha que está fazendo a vontade de Deus. E ele vive bem contente com isso. Né? Você chega na casa de alguém que tem a rosa abençoada lá pelo apóstolo não sei das quantas. Você crê nisso aqui? Você confia? Você está feliz com isso aqui? Estou. E fica mesmo, né? Ele se convence que aquilo ali traz um poder especial. Né, que aquele óleo da unção traz um poder especial, que aquela oração que viajou para Israel tem um poder especial, né, de que ficar orando 9 dias seguidos a mesma coisa vai ter um poder especial. Né. O pior supersticioso é igual Paulo, é a pior multidão, porque acha que ainda Deus está aprovando e está contente com isso. Né. Vamos adiante. Depois Paulo, ele troca de multidão, vira casaca, né? De um time ruim, vem para um time melhor. É igual um palmeirense virar corintiano, sai das trevas do Série B e vai para a luz da Série A.
Brincadeiras à parte, né? O Sebastião não vai mais levar a balinha, ficou bravo. Mas é uma troca assim total. Do dia para a noite, Paulo, ele era perseguidor e se torna apóstolo, chamado por quem? Quem que chamou Paulo ali em Damasco? Foi Jesus. Jesus trocou Paulo de multidão. Agora, Paulo, você será apóstolo. E aí Paulo começa a levar o evangelho e já na primeira viagem ele leva para os Gálatas. E ele fala para os Gálatas, né? Provavelmente ele falou mais ou menos assim, olha, eu também era igual a vocês. Seguia um monte de regrinha achando que os deuses, né, estavam contentes comigo. Mas Jesus me mostrou que é na liberdade que eu sirvo a Deus. E Jesus comprou essa liberdade com o quê? Paulo escreveu ali, né? O único evangelho é aquele evangelho que fala que Cristo é a libertação de tudo e de todos. Que o sangue derramado de Jesus é a salvação concretizada. É o está consumado. Quem lembra a palavrinha mesmo que a gente estudou desse está consumado? Tetelestai, seu Arnor, passa ali para o seu. O está consumado, né? Vai levar para o netinho. O está consumado de Jesus, o está pago os pecados, né? Isso significa o tetelestai, trouxe salvação para Paulo e para os Gálatas. E os Gálatas se libertaram. Infelizmente, eles estavam tendo esse outro grupo da discórdia falando, ó, isso é muito fácil, esse evangelho é muito fácil, é só crer em Jesus, tá bom? Não tem que nem ir para a igreja? E Paulo fala, não, só crer em Jesus está ótimo, mas eu vou para a igreja por quê? Por que você vem à igreja? Oi? Para ouvir a palavra. Não é para ser salvo. Salvação está em Jesus. Mas você vem para ouvir a palavra. E aí sim, essa palavra que você ouve na igreja te assegura dessa salvação. Mas não é por cumprir um ritual de vir. Mas é por ouvir a palavra e se juntar aos irmãos na Santa Ceia. O verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Aliás, a Santa Ceia é uma reunião que você faz com também aqueles que já partiram. É algo que acontece fora do tempo. Você toma a Santa Ceia e canta com os anjos, os arcanjos e toda a companhia celeste, que já está na glória. É a igreja daqui reunida já em glória com a igreja de cima. E aí a gente mata por uns momentos a saudade, de repente, de alguém que já está no banquete celestial. São duas multidões se encontrando na Santa Ceia. A multidão dos cristãos que vivem e a multidão celestial que já está com Deus. E todos os anjos e arcanjos. Vejam como essa história das multidões é interessante, né? Nós nos unimos a outras multidões na Santa Ceia. Por isso não dá para ficar em casa só lendo a Bíblia. Você tem que se unir às multidões. Né? O verdadeiro torcedor de futebol não é aquele só que fica acompanhando na internet, é o que se junta em torcida lá em casa, vendo na TV, ou vai no estádio, né? Aquele que está num só coração, está na concórdia, não na discórdia. Né? No próximo slide, nós temos duas multidões ali já totalmente mixadas. Né? A gente leu no Evangelho, olha só o que Jesus faz com as multidões. Uma multidão estava com Jesus e era uma multidão alegre. Outra multidão seguia o enterro do filho da viúva na cidade de Naim. Uma multidão extremamente triste, em luto. Ainda mais porque era o filho único de uma viúva. Com esse filho único da viúva, morria também toda a esperança de uma aposentadoria e de um futuro digno para ela. Ela estava acabada. Né? A multidão chorava por aquela pobre daquela mulher, daquela viúva, daquela mãe agora sem filho. E quando as duas multidões se reúnem na porta da cidade de Naim, o contraste é grande entre a alegria dos seguidores de Jesus e a tristeza daquele funeral. Só que Jesus, com um ato só, une as duas multidões em prol de um grande espanto. Porque ele fala para o menino, né? Levanta-se, moço. Levanta aí. E o rapaz se levanta. Jesus restitui à mulher não só o filho dela, mas o futuro dela também, porque era o filho homem que tinha que sustentar a sua mãe. Não havia auxílio do governo nenhum. Né? E aí
Jesus, ao fazer isso, devolve a esperança de vida para aquela mulher. A multidão inteira, agora uma só multidão, se reúne em júbilo. Jesus uniu as multidões. Ele une as multidões como fez com Paulo, colocando Paulo na multidão dos apóstolos. Ele uniu as multidões na Galácia, colocando todo aquele bando de supersticiosos debaixo da salvação em Jesus e da liberdade total. E ele une as multidões dos perseguidos e tristes com a multidão dos felizes, né? E todos unidos dizem: grande é o Senhor e muito digno, né? Ele deve ser louvado muito, como os próprios cristãos diziam quando sabiam de Paulo. Paulo escreve, né? E falaram ao meu respeito e louvavam a Deus por isso, né? Essa é a união das multidões. Nós cristãos temos que aprender que na oração de Jesus, ele fala mais de 5, 6 vezes sobre: Pai, mantenha-os unidos. E ele não fala nenhuma vez assim: ó, Pai, faça com que a igreja deles seja bem ativa, que eles tenham muitos almoços, muitas palestras, muitos congressos, que os congressos sejam lotados de gente, que as reuniões sejam maravilhosas. Jesus não fala em nenhum momento isso. Mas na oração que Jesus faz a Deus, Jesus só fala assim sobre a igreja: mantenha-os unidos como eu e o Senhor somos porque eles vão ser perseguidos, né? Mantenha-os como um só. Pai, eu oro, mantenha-os unidos. Então, mais importante do que o serviço que a gente faz na congregação é trabalhar pela união, primeiro entre nós, luteranos da paz, depois entre todos os luteranos do distrito, depois entre os luteranos do Brasil inteiro e depois entre os cristãos, luteranos, católicos, evangélicos do mundo inteiro. Essa é a nossa oração também, que a gente se una. Existe uma outra multidão no mundo, a gente vai ver no próximo slide. Essa é uma multidão reunida numa igreja que não tem nada, né, só uma parede, porque a igreja deles foi queimada por pessoas que perseguem o cristianismo. Mas eles ali, ó, não tem ar-condicionado, não tem banco, eles sentam em tijolos, né? E ali eles louvam a Deus e ouvem a palavra. Eles fazem questão de se juntar a essa multidão, que alguém pode dar um tiro, né, neles ali, ó. É só passar uma metralhadora ali e mata todo mundo no culto. E mesmo assim eles estão ali. Queimaram a nossa igreja, mas mesmo assim nós nos reunimos porque é importante ser um só corpo e ouvir a palavra de Deus. A gente não deve fazer comparação, mas a gente faz, né? Às vezes chove e eu não venho para o culto. Não é porque eu vou pegar ônibus, vou molhar. Não faço tanta questão de ser um com os meus irmãos. Porque eu estou com dor na cabeça, sei lá o quê. Fui para a balada e não quero acordar mais cedo no domingo. Domingo é meu único dia que eu posso dormir até mais tarde. A gente tem 200 mil superstições para inventar para não estar com os irmãos na fé, ouvindo a palavra. 200 mil. Né? Eu dou vários que eu também, quando era jovem, dava. Trabalhava fora, falava, trabalhei sábado em dia inteiro, eu não vou no culto, eu fui no estudo bíblico quinta-noite mesmo, então... elas por elas, né? É uma superstição. Eu apareci ali, o pastor viu minha cara, tá bom, não precisa ir no domingo. Eu morava atrás da igreja, né? Eu via o primeiro hino lá com a cabeça no travesseiro dizendo: Deus, eu estou te louvando dormindo também. Né? Então a gente tem inúmeras superstições para dizer: Deus, essa passa, né? Eles não, eles estão ali, ó. Né? E não estão ali porque alguém obrigou, não. Esse culto não foi a igreja que marcou, esse culto foram eles que se reuniram e chamaram: pastor, vem dar o culto, a gente quer. Não foi assim que não, todo mundo tem que vir. Eles se reuniram e chamaram o pastor da igreja deles. Nós fazemos parte de uma outra multidão, uma multidão que pode livremente levar o evangelho sem ser morto, né? Tá a foto do evangelismo último evangelismo, né? Uma multidão que pode ser, ninguém é morto por estar aqui. O que nós podemos fazer? É nos unir, no próximo slide, né? A proposta é nos unirmos com aqueles que são perseguidos pela fé. Não só com os irmãos aqui do Brasil, né? Mas nos unirmos com aqueles que são perseguidos. Quem acertar ganha mais balinha. Como você pode se unir a esses cristãos morando tão longe?
Orando, Dona Tereza, o senhor leva lá? Orando, o que mais que eu posso fazer? Ofertando, o senhor vai matar a diabetes dele. Ofertando, né? E que mais você pode fazer? Orar, ofertar e... você pode ir lá, né? Quem gostaria de fazer uma viagem de férias, né? Indo lá para a Turquia, para a Nigéria, para países onde os cristãos são perseguidos, né? Vai lá levar uma Bíblia de contrabando para esses países ali. Não precisa ir longe, tá? Um dos países com mais perseguição está aqui no nosso continente, a Venezuela. É um desafio você cruzar a fronteira ali e levar algumas Bíblias para os venezuelanos que necessitam também da palavra. Se você não quer ir, oferte também, tá? Então, nós podemos fazer diversas coisas, mas orar todo mundo pode, né? Para ser um com eles. Por que nós devemos fazer isso? Porque Deus, na cruz de Jesus, reúne todos vocês. Se vocês olharem para o lado, e isso é uma bênção na nossa igreja, você vai ver filhos dos 3 filhos de Noé. Alguns europeus, né, filhos de Jafé. Quem é o grupo de oração? Quem lembra? Os filhos de Sem, que continente que é? Dona Líria? Ásia, né? Semitas e asiáticos. Eu sou filho de Sem, provavelmente. E os filhos de Cã, os de sangue negro, os africanos, né? Nós temos o Ed, diversas pessoas de sangue negro aqui. Isso não é muito comum acontecer nas igrejas. Essa união das três multidões, os jafetitas europeus brancos, os semitas, os asiáticos e os africanos filhos de Cã, unidos como na arca de Noé. Não porque estão com medo da chuva, não tem outro lugar para ir, mas porque creram no Senhor Jesus e no seu sangue libertador. E nós podemos nos unir em oração com esses que são perseguidos. Eu compartilho com vocês, terminando já a nossa mensagem, a história de uma mulher lá no leste asiático, né, no Vietnã. No Vietnã os cristãos são perseguidos e na Indonésia ainda mais, né? E essa mulher, o marido dela foi preso porque ele era um evangelista. Essa mulher é igual a viúva de Naim. Porque lá no Vietnã não tem nenhum seguro social, não tem nada de auxílio do governo, não tem aquele pagamento que dá para quem está preso também. A mulher tem que se virar para sustentar a casa e com os filhos que ela tem. Ela é igual a viúva de Naim, né? E nós podemos ser aqueles que estão com Jesus alegres e nos unir com o milagre que Jesus faz na vida dela, orando por essa mulher, orando por todas as mulheres no Vietnã e no leste asiático, na Indonésia, cujos maridos estão ou mortos ou presos, né? Elas vivem em um país muçulmano ou budista, onde mulher não pode trabalhar fora. Então ela vai virar o quê? Mendiga, para sustentar os seus filhos. Orem por essas mulheres, né, que foram perseguidas, cujos maridos foram mortos ou presos. Orem pelos filhos dessas mulheres e orem por esses maridos que estão presos porque simplesmente ou eram pastores ou missionários ou estavam entregando folhetos, como a gente pode fazer aqui livremente na rua. Orem por eles. Que Deus nos conceda essa consciência tão bonita, né, de orar pelos que são perseguidos e de trabalhar pela união aqui em nossa congregação. Nós vamos ver uma breve sketch que mostra o que nós já fazemos aqui em prol dessa união. Vocês vão se ver aqui representados, né, nessa encenação. Que Deus possa conceder paz a todos vocês. Enquanto o pessoal do teatro se prepara, eles pedem que a banda se coloque, já que vão cantar o Livres para Servir, né? A banda vai se preparando. Quero saber se alguém trouxe o amigo. Alguém trouxe um amigo, levou um convite. Então, Dessa, vem aqui. Vieram pela graça do Espírito Santo, então merece mais bala ainda, né? E uma vai para o Espírito Santo que convidou, né? Que bom. Se Sebastião leva ali para elas, né? Tá? Mais algum visitante que é amigo do Espírito Santo convidou para vir? Não? Então, vamos assistir a encenação dos talentos.
te conhecer, levar tua palavra e testemunhar, cantar a liberdade que só tu tens pra dar. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração. Nós agora iremos fazer as ofertas congregacionais e a Camila tem um lembrete sobre uma oferta especial que eu vou pedir que ela e Gesiel venham à frente. A Camila e o Gesiel são os organizadores deste culto junto com a banda, né? E eles são os idealizadores do DIP deste ano. Bom dia a todos. Rapidamente, a gente vai falar de um projeto que o Portas Abertas tem, que é o objetivo do culto da Igreja Perseguida desse ano. Lá atrás tem uma caixinha vermelha, que são as ofertas, quem tiver interesse em ofertar por Portas Abertas. Todas as ofertas que serão colocadas naquela caixinha serão destinadas ao projeto Priscila, que inclusive veio de encontro à história da mulher de Naim. O projeto Priscila envolve mulheres que perderam os maridos, ou os maridos foram presos, né, e seus filhos também presos, ou morreram, ou assassinados, e elas não têm como se sustentar. Então, qual que é o objetivo desse projeto? O Portas Abertas leva formas das mulheres se tornarem independentes, oferecendo cursos de corte, costura, artesanato. Então, eu vou deixar esse folheto do ladinho da caixinha vermelha para vocês conhecerem esse projeto. Não é obrigado a votar, não votem por emoção, ofertem. Nossa. Estou parecendo política, né? Não ofertem, né, por obrigação, ofertem por amor, né? Então, é esse o pedido que nós, como organizadores, né, do culto de hoje, e o Portas Abertas também peça. Então, ofertem o que estiver no coração de vocês. Eu vou deixar lá atrás. Então, quem quiser conhecer o projeto Priscila, está nesse folhetinho. Obrigada. Muito bem, obrigado, Gesiel e a Camila. Nós vamos, então, rompendo em fé, o próximo hino, fazer nossas ofertas. As ofertas da congregação aqui, e quem se sentir chamado a ofertar para esse projeto das mulheres no leste asiático, ali na caixinha vermelha, na saída do culto, tá bom? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar.
Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou anunciar o Salvador, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou anunciar o Salvador, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Nós nos colocamos de pé para orar a nosso Deus.
Todo-Poderoso, trazemos diante de Ti, da Tua face, os nossos pedidos e a nossa oração. Oramos hoje em favor do seu José Rosa, genro do seu Sebastião Damasceno. Ele está doente. Oramos por mais saúde para a Karina e também pela família da Karina que está enlutada. A tia da Karina faleceu na última segunda-feira. Traga o consolo do Teu Evangelho, como Tu trouxeste o consolo por meio de Jesus à viúva de Naim. Oramos pela Rebeca. Ela pede poder e capacidade para perdoar. Ela também ora pelo Ulisses, pedindo que o Senhor o abençoe na faculdade e no casamento do Ulisses. A Daniele Gekin ora pelo filho da Josi. O bebê nasceu e está internado na UTI porque teve má formação no estômago. Que o Senhor abençoe a cirurgia que será feita neste nenê. Também oramos em favor do pai da Daniele, que está com problemas cardíacos. Junto do Gesiel, oramos pela mãe do Marcelo. Ela está em recuperação, pois sofreu fratura de fêmur. Esteve hospitalizada e agora se recupera em casa. Oramos também com ações de graças pelo avô do Gesiel. Ele completou 94 anos de vida em 4 de junho. Que o Senhor abençoe este homem e toda a família dele. Oramos em favor do Henrique Kutz, para que o Senhor o abençoe neste primeiro emprego. Ao mesmo tempo, agradecemos por este jovem que agora terá um trabalho. Querido Deus amado, por Tua misericórdia, ouve a nossa oração. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podem sentar. Somos em tudo atribulados, mas não angustiados. Estamos perplexos, não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados,
abatidos, mas não destruídos, não em desespero, não em desespero. Somos em todo atribulados, mas não angustiados. Estamos perplexos, não desanimados, não desanimados, não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, Abatidos, mas não destruídos, não em desespero, não em desespero, não em desespero, não em desespero. Em ti, Senhor, me refugio. Inclina-me os teus ouvidos. Não seja eu envergonhado. Precisamente ao teu lado, pois eu pequei contra ti. Por pensamentos e ações, palavras e ingratidões, livra-me do mal das tentações. Senhor, perdoa-me por tudo. Dá-me tua graça e o teu amor, e seguirei o teu caminho, na ordem do meu Salvador. Em tuas mãos o meu espírito será entregue estando aflito, pois a tua fortaleza me livrará da incerteza. Tu me remiste, ó meu Deus. Me alegrarei e bendirei na eternidade que terei. Fiel amigo, assim serei. Tu me remiste, ó meu Deus. Me alegrarei e bendirei na eternidade que terei. Fiel amigo, assim serei.
Pode o mundo se voltar contra mim, inimigos, amigos, parentes, enfim, ameaças no corpo e na alma não me causam horror, pois é Deus quem me guarda. Se voltar contra mim, inimigos, amigos, parentes, enfim, ameaças no corpo e na alma não me causam horror, pois é Deus quem me guarda. Nada temerei, desconfiarei, meu coração descansa nas promessas do Rei. Ele prometeu me cuidar, não me abandonar. Comigo está. Deus é minha rocha e proteção, é socorro presente na tribulação. Tudo isso Ele faz por amor. Desconfiarei, meu coração descansa nas promessas do Rei. Ele prometeu me cuidar, não me abandonar. Deus comigo está. Pode o mundo se voltar contra mim, inimigos, amigos, parentes, enfim, ameaças no corpo e na alma não me causam horror, pois é Deus quem me guarda. Nada temerei, desconfiarei, meu coração descansa nas promessas do Rei. Ele prometeu me cuidar, não me abandonar. Deus comigo está. Deus é minha rocha e proteção, é socorro presente na tribulação. Tudo isso Ele faz por amor, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Nada temerei, desconfiarei, meu coração descansa nas promessas do Rei. Ele prometeu me cuidar, não me abandonar. Deus comigo está. Nada temerei, desconfiarei, meu coração descansa nas promessas do Rei. Ele prometeu me cuidar, não me abandonar. Deus comigo está. Então é com grande alegria que saudamos vocês e a banda do distrito, Yasmin da Ebenezer, o pastor Arthur, de Moinho Velho, Guarulhos e Água Rasa, ele é capelão do colégio da Água Rasa, pastor Manuel de O trabalho que eles realizam aqui junto à nossa congregação, nos auxiliando, o pastor Denis no coral, nos aconselhamentos também, o pastor Mário, e aos pastores que estão hoje nos visitando, o pastor Arthur e o pastor Manuel. Então, nós gostaríamos de entregar uma pequena lembrança em nome da congregação aos pastores.
aproximo, quebrantado, o seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Presente no nosso meio, pela nossa.